Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é passar as melhores dicas para você poder mitar no Cartola FC. Mas ainda tem futebol e tem fantasy game de modo geral, tá? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E bom, quero mandar um recado para quem me conhece aí, para quem já acompanha o canal. Tenho falado para vocês, já falei no último vídeo, eu tô viajando, então as questões de gravação estão um pouco complicadas, tá? Questão de horário, por questão de fuso. E aí meu celular pifou, olha isso aqui, ó. Só aparece uma parte da tela. Essa noite aqui eu tava viajando de trem de uma cidade para outra, eu saí da Alemanha e vim para Amsterdã. E aí no trem, eu fui virando a noite criando os dados aqui, fazendo os conteúdos para gravar o vídeo para vocês. Então tá complicado, por isso que eu tô gravando uns horários meio estranhos. A luz tá meio daquele jeito, né? Mas enfim, não quero deixar vocês sem conteúdo, então vamos lá gravar. Nem fiz a introdução para a gente poder dar uma acelerada nesse vídeo. Quero falar um pouquinho da rodada 22 aí com vocês, tá? É, eu vou analisar os confrontos com vocês, cada confronto ali. Assim, vou fazer mais rápido, mas naquela mesma qualidade de sempre, com muitos dados, muita análise tática e de futebol, tá? Então, vamos analisar os confrontos, passar os melhores SGs, falar dos melhores jogadores por posição, ali, aqueles atletas favoritos que eu sempre trago para vocês, né? Que ajuda bastante a dar uma norteada de quais são os melhores mesmo. Depois vamos escalar nosso time e falar um pouquinho das estratégias, tá? Lá no final, eu vou mostrar para vocês nossa tabelinha de atacantes, tá? E, dando um aviso também, como a gente não vai conseguir fazer nossa live, a gente fez na última rodada e acho que deu bastante certo. Eu vou colocar no Instagram uma caixinha de perguntas, tá? Para poder interagir com vocês e responder as dúvidas. Então, por exemplo, fiz o vídeo aqui, você falou, pô, mas eu pensei nesse jogador, você acha que não vale a pena ele? Pode mandar ou aqui no YouTube mesmo, nos comentários, deixa aí nos comentários, tem a pontuação que você fez, ou então vai lá no Instagram para postar a caixinha, para mandar a pergunta na caixinha de comentários, tá? E lá, vou ver se eu consigo mostrar. Amanhã eu vou visitar a Johan Cruyff Arena, né? Tô até com a camisa da Holanda aqui. Vou visitar aqui do lado, tá bem pertinho do hotel. Eu vou ver se eu consigo mostrar umas imagens do campo para vocês, vai ser bem legal, tá? Então, entre lá no nosso Instagram, @cartodato, tá? Vamos lá, parar de enrolação e vamos gravar o vídeo logo, vamos falar dessa rodada, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Então, primeiro falar do desempenho na nossa última rodada ali, né? Já faz bastante tempo, uma rodada bastante conturbada, né? Teve vários jogadores que foram poupados, e essa rodada vai ser bastante difícil de novo, tá? Então, a gente fez 44,80 pontos, tá? A média dos cartoleiros foi 35,26. Grande decepção aí, André Ramalho. O Arias também, que foi nosso capitão, também não deu aquela empolgada, mas o capitão mais calado foi o Veguete, também não mandou muito bem, né? Nosso melhor jogador foi o Scarpa, né? A gente fez aquela aposta no Scarpa e no Lucas Moura, tirando o Matheus Pereira. E os dois geraram bastante média básica, faltou participar de gol. Mas enfim, faz parte, né? Comenta aí quantos pontos você fez e como tá complicado essas últimas rodadas aí de Cartola, né? E essa rodada não vai ser diferente, também vai ser bem difícil, né? Então vamos lá, pessoal. Vou até tentar dar uma maneirada no tom de voz, que eu tô gravando aqui onde eu tô 22 horas aqui na Holanda, tá? Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui também o Joga 10 News pra gente poder falar um pouquinho dos confrontos. E a gente vai olhando ali no SofaScore também. Vamos depois mostrar para vocês o mapa do SG, né, que vocês já conhecem. É um conteúdo que a gente manda para os sócios que acho que ajuda bastante, tá? Então vamos lá, começar do começo aqui, né? Primeiro jogo que aparece aqui no Joga 10 News é Cuiabá e Grêmio. Cuiabá que vem numa fase bem ruim, né? Se a gente pegar os últimos 3 jogos do Cuiabá, foram 3 derrotas, eu tava dando uma olhada nisso. E o Grêmio, por sua vez, vem de 3 vitórias e um empate, né? Segurando bastante SG. É um time que melhorou bastante defensivamente. Então, o Grêmio joga fora de casa, talvez tenha alguns desfalques aí, por exemplo, sem o Soteldo, né? Eu acho que o Grêmio é favorito para esse jogo, mas sim, esse é um jogo de poucos gols. Então, talvez um 1-0 pro Grêmio. As peças que são interessantes são: Reinaldo, se for pro jogo, é uma peça excelente, tá? Fiquei muito de olho nele, porque o Reinaldo é um cara que finaliza muito, pode ter a cobrança de pênalti a seu favor, aliás, deve ter a cobrança de pênalti a seu favor se for pro jogo, pode ter esse potencial de SG, e ele deve enfrentar o Diano Tancafu ou o André Luiz, que são dois caras que perdem muita posse de bola. Então, Reinaldo é uma baita opção para esse jogo. Mais ao lado a gente tem os dois goleiros, tá? Marquezinho e Walter, pensando num jogo de poucos gols, dois times que finalizam bastante, pode ser interessante aí para a rodada, tá? Vindo aqui pro próximo jogo, Corinthians e Bragantino. Corinthians que tá muito mal no Brasileirão, né? Se a gente olhar a tabela, Corinthians na zona de rebaixamento, mas é empolgado pela classificação meio épica ali na Copa do Brasil, né? E o Corinthians em casa vai muito bem, né? Se a gente pegar o Corinthians em casa, tem apenas uma derrota, né? Jogando como mandante lá em Itaquera. Já o Bragantino é um time que vai muito mal fora de casa, tem apenas uma vitória. Então, acho que o Corinthians é favorito para esse jogo, tá? Não acho que dava pra pesar muito no Corinthians, por exemplo, colocar
4 peças do Corinthians acho que é demais, acho que é um jogo parelho, tá? Mas acho que o Garro é um cara interessante. O André Ramalho também, os dois decepcionaram na última rodada, mas são bons jogadores de cartola. Não dá para ficar bravo com o jogador e falar, nunca mais escalo ele, porque assim, a tendência é que o Garro volte a entregar uma boa pontuação. Mesma coisa do André Ramalho, é um bom zagueiro, então na última rodada tomou amarelo, mas a tendência é que volte a jogar bem, conseguir alguns desarmes, então é um zagueiro interessante. E a gente tem apostas, então a gente tem, por exemplo, um Giovani, que fez 2 jogos muito bons jogando em Itaquera, gol, no outro muita média básica. A gente tem o Hugo do Corinthians ou o Hugo Souza, 2 peças interessantes do SG. Não dobraria o SG do Corinthians, então se você for com o Hugo ou com o Hugo Souza, não colocaria o André Ramalho, e também não dobraria o ataque do Corinthians. Então se você quiser fazer uma aposta ali no Giovani, ou até no Romero, não colocaria o Garro, tá? Mas são umas peças interessantes para esse jogo aí. Lá do Bragantino, talvez só o Elinho, tá? E daí a gente começa com uma sequência de jogos muito pesados, né? Então a gente tem alguns clássicos. O primeiro da rodada é Cruzeiro e Galo, né? Se a gente olhar a questão dos números, o Cruzeiro seria favorito. É um time que em casa vai muito bem. Vai voltar a jogar no Mineirão, né? O time do Cruzeiro acabou perdendo pro Fortaleza. Mas o jogo era em Cariacica, tá? Então volta a jogar lá. O Galo, que vai estar sem o Hulk, que é a sua principal peça. E o Galo tem sido um time que vinha melhorando bastante, acabou perdendo no último jogo, no Brasileirão, né? Mas o principal destaque do Galo é que é um time que o ataque é muito forte, mas a defesa não consegue se acertar. Então é um time que faz e toma muitos gols, tá? Então a gente pode pensar no Matheus Pereira aqui, que eu acho que é uma peça interessante. Não dobraria o ataque do Cruzeiro, tá? Então seria só o Matheus Pereira. Vamos ficar de olho se o William vai pro jogo ou não, tá? Se ele for pro jogo, é uma peça muito forte, porque o time do Galo é um time que perde bastante a posse de bola. Tanto Paulinho, Bernard, Arana, são caras que atacam bastante. Então o William pode ter esse potencial de desarmes. E ele é um cara muito regular para cartola, então se ele for pro jogo, tem que ter no time, tá? Tem um grande potencial se for jogar, a gente tem que ficar de olho nas notícias, né? E um outro cara que eu gostaria de destacar aqui do Cruzeiro é o Matheus Henrique, tá? Depois eu vou mostrar os números para vocês. O cara tá jogando muita bola nesse começo aí de campeonato, então ficar de olho nele. Do lado do Galo, Scarpa e Paulinho são as peças desse time aí que sempre geram bastante scout, né? Scarpa principalmente tem gerado muita média básica, então quem quiser fazer uma apostinha, na última rodada a gente apostou nele, foi o melhor jogador do nosso time. Então, Scarpa é um cara que mesmo que a rodada tá difícil, ele entrega ponto, tá? Aqui a gente tem mais um clássico, né? Vasco e Fluminense. E o Flusão embalosaço, né? O Flusão vem de 4 vitórias aí, desde que o Thiago Silva monstro estreou, né? Joga muita bola o Thiago Silva, né? O time vem de 4 vitórias com 4 SGs segurados, não tomou nenhum gol, enfrenta o Vasco, que já viveu seus melhores momentos, deu uma decaída nos últimos jogos, mas enfim, tá em 11º ali, é um time perigoso, né? É mandante, esse jogo vai ser no Newton Santos, acho que equilibra um pouco as ações. Acho um jogo bastante imprevisível, tá? Difícil de a gente palpitar quem ganha aqui. Então, vou destacar algumas peças de cada time que podem ser interessantes para aposta, tá? Para a Liga Clássica é mais complicado. Então, do lado do Vasco, a gente tem o Léo Jardim e o Lucas Piton, que são peças bastante válidas se você achar que vai ser um jogo de poucos gols. O Léo Jardim pode ser bastante exigido, o Lucas Piton é um cara que tem bastante regularidade, enfrentando o time do Fluminense que cede bastante design pro lateral, então podem ser peças interessantes. Na defesa do Fluminense, a gente tem o Fábio, que é um goleiro que sempre é bastante exigido, e claro, Thiago Silva não é um cara muito de cartola, né? Até agora. Mas enfim, o time do Vasco tem cedido bastante desarme para zagueiro. E quem sabe o Thiago Silva pegando o SG e conseguindo bastante desarmes no história na pontuação. Ganho para frente a gente tem o Veguete do lado do Vasco e o John Ares do lado do Fluminense. Correndo por fora a gente tem ainda um Cauê Elias, tá? Que tá vindo uma fase excelente, fazendo muitos gols, o moleque tá brilhando, tá? Então pode ser uma peça interessante aí para rodada, tá? Vindo o próximo jogo aqui entre Juventude e Botafogo, pessoal. Se a gente olhar na questão da qualidade técnica dos times, de nível de campeonato, o Botafogo está muito à frente, né? O Botafogo é líder do campeonato, estou lendo aqui no SofaScore, né? Acho que é um site que eu sempre falo para vocês, traz bastante números total, casa, visitante, dados de jogadores, é bem legal, tá? Enfim, Botafogo é líder do campeonato, Juventude está brigando na parte de baixo da tabela, mas o Juventude é um time chato quando joga em casa, né? Principalmente quando joga no Jacone. Teve uma sequência ruim aqui, né? Nos últimos jogos, 3 jogos sem vencer, mas 2 deles foram fora do Alfredo Jaconi, tá? Então, é um gramado que às vezes é pesado, é um campo difícil de você jogar, né? E aí, se a gente olhar aqui, ó, marcado para Alfredo Jaconi, jogo domingo às 11 da manhã, às vezes tá muito calor, às vezes chove muito, então pode ser um jogo complicado. E o Botafogo deve poupar alguns jogadores. Por quê? No meio de semana, a gente tem Palmeiras e Botafogo pela Libertadores, né? É um jogo muito importante, aliás, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, todos esses times podem poupar, além dos clássicos, a gente tem os times que podem poupar, então tem tudo para ser uma rodada difícil de novo, tá? Vamos ficar de olho aí, montar um bom banco de reservas também, tá? Vou montar com vocês aí o banco de reservas que, como a gente não vai fazer a live, vou montar aqui no vídeo, tá? Lá no finalzinho, porque é importante, pessoal, tá bem importante montar banco de reservas, né? Na última rodada, por exemplo, o Mastreno não jogou,
Muita gente se deu bem ali com Cão Elias, Igor Jesus, né? Que eram opções boas no banco, tá? É, então, eu acho que o Botafogo é favorito. A gente tem o Cuiabano, que se for pro jogo é uma peça muito forte. Vamos ficar de olho nas notícias para ver qual é o time do Botafogo que vai para campo, tá? Se for o time titular, Cuiabano é muito forte, Barbosa é muito forte, o Luiz Henrique é muito forte, Tiquinho, mas a princípio vai um time todo mexido e é difícil de apostar para a Liga Clássica, tá? Mais um clássico, Bahia e Vitória, Bavi, clássico muito pegado, tá? Se a gente olhar a questão do retrospecto desses times. Ah, Eduardo, você fala que não gosta muito de olhar retrospecto, mas é o seguinte: o Vitória e o Bahia jogaram 5 jogos só esse ano, só em 2024, tá? Tô trazendo aqui no O Gol, tá? É um site que eu recomendo bastante também para vocês, quem quiser ver essa questão de histórico, de confrontos, né? Vários planos de sócio trazem isso. No O Gol você tem isso gratuito, é só você digitar ali O Gol e o confronto que você quer ver, ele traz todos os jogos. Esse ano foram 5 jogos, o Vitória ganhou 2, o Bahia teve um triunfo, né? E 2 empates aí entre eles. E o curioso é que foram sempre jogos de gols, tá? Para os dois lados. Então, tem uma tendência forte de gols. Vamos ficar de olho nas escalações. Esse Lúcio Rodrigues pode estrear, ele é um cara muito bom de cartola, tá? Nos tempos que ele jogava ali no Liverpool do Uruguai, era muito bem. A gente tem, claro, o Biel, que pode jogar, Jean Lucas é uma peça que vai muito bem. Do lado do Vitória não tem muitas peças ofensivas. Ficar de olho no Lucas Esteves, tá? Que é um lateral esquerdo que joga mais avançado. Então, mas assim, eu acho que o Bahia é favorito, com um jogo de gols ali, ficar bastante de olho nos meias do Bahia, difícil saber quem que imita, né? Mas enfim, tem várias peças interessantes, a gente vai destacar principalmente Jean Lucas quando a gente for falar das dicas por posição, tá? Vimos agora para Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo que eliminou o Palmeiras aí no meio de semana, jogou na Copa do Brasil. E eu acho que pesa muito o mando de campo, né? Então, se a gente lembrar, primeiro jogo lá no Rio, o Flamengo amassou o Palmeiras, massacrou, podia ter ganhado até por mais, né? Por 3, 4-0 até aquele jogo. E aqui, lá em São Paulo, né? O Palmeiras foi bem melhor que o Flamengo, talvez até fez o 2-0, que acabou também impedido, teve bola na trave, podia ganhar o jogo, não ganhou, o Flamengo passou merecidamente. E aí, como o jogo vai ser no Rio, mando de campo do Flamengo, o Flamengo é favorito, tá? Ficar de olho em Arrascaeta e Pedro, de novo, vamos ficar de olho nas notícias. Os dois times podem poupar, os dois times têm Libertadores, que é prioridade agora, né? E os dois times que vêm numa sequência grande, com confrontos cansativos, tá? Então, vamos ficar de olho nas notícias. Se todo mundo for completo, o Flamengo é favorito com Arrascaeta e Pedro, bom para escalar. E ficar de olho no SG do Flamengo, no Léo Ortiz e no Varela, tá? O Palmeiras tem cedido muito ponto para lateral direito, desde que voltou a jogar com o Rony e Caio Paulista aqui. Os dois perdem muita posse de bola, então Varela pode ser uma peça interessante, tá? E aí, finalmente, para chegar aos últimos confrontos aqui, a gente vem para os times que são favoritos. Então, a gente falou de vários confrontos equilibrados, alguns confrontos com algum leve favoritismo. Agora a gente tem fortes favoritos. Depois vamos montar o nosso time ali, falar as dicas por posição, com as estatísticas, e depois a gente vai mostrar aquela tabelinha de atacantes. Então, fica até o final que ajuda demais o canal, tá? Quando você fica e comenta e engaja, aí a gente fortalece muito aqui, tá? Então dá aquela moral que a gente tá fazendo essa correria com vocês. Vamos lá, São Paulo Atlético Goianiense, não tem muito o que conversar. O Atlético Goianiense é disparadaço, pior time do campeonato, um time horroroso, tá? Perdão se tem algum torcedor do Atlético Goianiense assistindo aí, mas um time muito fraco, tá? Apenas 12 pontos aí, já tá disparado na lanterna, não ganha faz trocentos jogos, a última vitória foi contra aquele Fluminense que tava muito mal, então, time muito fraco, e o São Paulo jogando em casa, é um time muito forte, né? Terceira melhor mandante, faz tempo que não perde. Então, claro que o São Paulo é favorito. A questão, de novo, é a questão de quem que o São Paulo vai mandar campo, tá? A princípio, Lucas Moura e Luciano vão jogar e o Caleri tá em dúvida, tá? Mas surgiram boatos mais recentemente aí de que o Lucas Moura também poderia ser poupado, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nas notícias, vamos tentar acompanhar amanhã. Eu vou atualizar o time lá no nosso Instagram, tá? E aí vamos ficar de olho. Se o São Paulo for totalmente titular, com todas as peças, eu acho que inclusive a triplicada do São Paulo é muito forte. Numa rodada que tá difícil de a gente pensar em quem escalar, eu acho que dá para você colocar Lucas Moura, Luciano e Caleri, tá? Se não, acho que uma dobra é legal aqui com Luciano e Lucas Moura, tá? E aí, enfim, ver as notícias, por exemplo, vai que o Lucas Moura não joga, aí você pode fazer uma dobra com Luciano e Caleri. Vai que os dois não jogam, você pode tentar com Ferreirinha, enfim. Vamos ficar de olho na notícia, São Paulo é bastante favorito. E no sistema defensivo, eu acho que pelo menos duas peças do São Paulo você tem que ter. Então, Arboleda é unanimidade para a rodada, é um cara muito bom de cartola, tem média básica e tudo mais. E aí você pode fazer algumas horas. Você pode optar pelo Wellington. O time do Atlético Goianiense não cede muitos pontos pro lateral, tá? O Charles não perde muita posse de bola, ele é um jogador mais de construção de jogo, não daquele X1, né? Então, enfim, o Wellington não tem tanto potencial de desarme, mas é um cara que vai muito bem em casa, né? A gente tem uma possível dobra com o Rafael também, que eu gosto bastante, tá? O Atlético Goianiense cede bastante pontos para goleiro. A gente pode até dobrar com o Alan Franco, tá?
é um cara que começou bem o campeonato, mas depois deu uma decaída. Acho que uma dobra, pelo menos, é muito válida. Triplicar, acho que não é loucura para quem quer tirar pontos, tá? A gente depois vai falar um pouquinho dessas estratégias. Aqui a gente vem para mais um time favorito. Fortaleza que tá embaladaço, tá? Se eu não me engano, Fortaleza vem de 4 vitórias e empate nos últimos 5 jogos aí do campeonato. Se pegar só comandante, 5 vitórias, é o único time invicto agora como mandante depois de ter ganhado do Cruzeiro, né? Se a gente olhar aqui, o Fortaleza tá com 39 pontos, terceiro colocado, muito perto aqui de Flamengo e Botafogo, um jogo a menos que o Botafogo, então campeonataço do Fortaleza embalado, e vai enfrentar o Criciúma, que não é um time bobo, costuma marcar gols, então fiquem de olho nesse SG do Fortaleza, eu acho que é possível, mas a gente tem que ficar de olho, não recomendo duplicar o Fortaleza, por exemplo, não me agrada, tá? Acho que uma peça tá bom, por quê? O Criciúma vai mal fora de casa, é um time que toma muitos gols, tá? Mas é um time que faz também bastante gols, ó, você vê que 4 derrotas, mas aqui, uma vitória, gols, aqui perdeu, fez gols, perdeu, fez gol, perdeu, fez gol, perdeu, fez gol. Então, é difícil, o Criciúma costuma perder fora, mas costuma marcar, tá? Então, ficar de olho nisso daí. Então, acho que o Fortaleza é favorito. Infelizmente, a gente não vai ter o Pochettino, né? A gente pode pensar em fazer uma aposta no Pikachu, que ele pode assumir um protagonismo ali de finalização. Esses 3 volantes aqui do Fortaleza não são aqueles caras de chegada na área, então é meio complicado. E a gente tem aqui Breno Lopes ou Renato Kaiser, tá? O Breno Lopes mais de média básica, o Renato Kaiser mais um cara para pisar na área. Eu acho que o pênalti sem o Lucero e sem o Pochettino deve cair na mão do Pikachu, que pode ser uma aposta legal aí para rodada. Então, vamos ficar de olho nas notícias aí, tá? Mas, e do sistema defensivo, pessoal, ficar de olho porque no Cartola tá provável Tite e Brits. E no Joga News tá provável Cardone e o Ceviche, tá? Felizmente, o primeiro jogo da rodada é o do Fortaleza, tá? Então, por isso que é muito importante ficar de olho lá no nosso Instagram para eu atualizar vocês, tá? Então, fiquem de olho porque a gente vai ter a escalação de Fortaleza e Criciúma para ver se joga realmente o Kaiser, se vai voltar o Lucero, se como é que vai ser essa escalação do time do Fortaleza, tá? Então, eu gosto bastante do Cardona, acho que é um nome que me agrada. O Bruno Pacheco também pode ser um nome legal. O João Ricardo também é um nome interessante, mas eu escolheria só um deles para escalar, tá? Porque eu costumo marcar seus golzinhos. E finalmente, o último jogo da rodada entre Internacional e Atlético Paranaense, né? Dois times que estão vendo um momento oscilantes, né? O Inter não ganha faz bastante tempo. Aqui, vamos ver, ó. O Inter, nos últimos 5 jogos, não conseguiu nenhuma vitória, acabou cedendo um empate com o Palmeiras no final. O Atlético Paranaense também teve uma queda, tá? Você pegar os últimos 5 jogos aí, 3 derrotas e 2 vitórias, então os dois times têm oscilado bastante aí no Campeonato Brasileiro. Pelo fator mando de campo, eu acho que o Inter tem um leve favoritismo, mas é um jogo imprevisível, tá? Então, vocês podem apostar aqui, por exemplo, no Ener Valencia, do lado do Inter, mas pode apostar também no Mastriani, que deve voltar a jogar agora. Dois jogadores que são homem-gols nesse jogo, mas podem pensar em peças defensivas, então Léo Link do Atlético Paranaense é uma peça bem bacana, o Esquivel também pode ter um nome interessante, e fiquem de olho no Igor Gomes, tá? O Bustos parece que foi vendido, pelo que eu tava olhando de notícias, aí parece que ele foi vendido, então não deve jogar. O Igor Gomes, que é zagueiro, deve fazer a função de lateral direito, tá? Então, sem um potencial melhor de desarmes, pode ser um jogo de poucos gols, e a gente ainda tem o Canobi, que é um cara que perde bastante a posse de bola, tá? Então, Igor Gomes pode ser um nome bem legal, assim como o Robert Renan também não jogaria fora, tá? É um nome legal aí para rodada. Essa análise dos confrontos, agora eu vou falar os melhores SGs para vocês, então anotem aí, melhores SGs, e depois vamos passar as dicas por posição, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aliás, para quem, o pessoal que é sócio, eu tô mandando pro pessoal lá no WhatsApp, tá? As análises, então tô dando um jeito aqui, meu celular bugou, mas eu já consegui outro. Estamos aí online já mandando conteúdo pro pessoal. Quem quiser virar sócio para ter esse conteúdo mais esmiuçado aí, já que a gente não tá conseguindo gravar as lives aí, é só assinar o plano, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês darem uma olhadinha, tá? Mas enfim, o principal SG para rodada é o do São Paulo, com 50% de chance, tá? A gente traz esse algoritmo aí para vocês. O segundo é o do Fortaleza, com 45%. E a partir daqui, cai muito a probabilidade de SG de todo mundo, tá? Então, por exemplo, a gente tem um Cruzeiro, que pode ser um SG legal para rodada, mas o Galo costuma marcar gols, é um clássico. A gente tem o Flamengo, pode ser um SG legal, enfim, o Palmeiras que está muito mal nos últimos jogos, mas é Flamengo e Palmeiras, sempre pode sair gol para os dois lados. Bahia e Vitória, um jogo de gols, né? Como eu falei para vocês, não sei se confio nessa estatística. Corinthians enfrentando o Bragantino, Grêmio jogando fora de casa é complicado, tá, pessoal? Eu acho que realmente está aqui o SG, tá? Fortaleza e São Paulo. E aí os outros jogadores que você for escolher, escolhe pensando em média básica, tá? Então, vai buscar média básica, um time que tem um potencial de SG legal. Se eu tivesse que trazer principais times para rodada, eu traria o São Paulo e Fortaleza. O terceiro que eu indicaria para você seria o Grêmio, tá? Acho que ele não tem um potencial legal de SG para rodada, pode ter um potencial legal. Depois o próprio Flamengo é interessante, e até o Cruzeiro ali
mesmo sendo jogos mais difíceis, tá? Então, esses 5 aí seriam os SGs legais, mas todos com um pouco, um grau de ousadia aí, tá? Mas é isso. Antes da gente passar para dicas de posição, só reforçar o pedido para vocês. Pô, tô dando uma moral aqui, fazendo aquela correria com vocês. Na semana que vem, dia 18, eu já volto para São Paulo, então vamos voltar a fazer nossos vídeos, nossas lives aí, tá? Vai começar a nossa sequência normal ali. Mas por enquanto, a gente vai fazer essa sequência aqui de vídeos, sexta-feira à noite. Então, é muito importante vocês se inscreverem no canal, tá? Para não perder o vídeo, porque o YouTube notifica vocês de quando sai o vídeo. E também seguir a gente no Instagram, porque é onde a gente está conseguindo interagir um pouco mais com vocês, tá? Então, @cartodados no Instagram. E sigam a gente, não se esqueçam de se inscrever, é muito importante, e deixar o like, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui no vídeo nossa tabelinha de atacantes que a gente mostra para os sócios, então, um conteúdo exclusivo para os sócios, eu vou trazer gratuitamente aqui no vídeo, porque eu sei que vocês dão aquela moral, vocês deixam um like, é muito importante para o canal, tá? Deixar o like para compartilhar com mais gente, para o vídeo chegar em mais pessoas, tá? Então, manda aquele grupo do WhatsApp, manda pro tio, pra avó, tudo mais, tá? Então, dá aquela força pro canal, se inscreve e segue a gente lá no Instagram, tá? Agora vamos lá, vamos parar de enrolação, parar. Eu falei que o vídeo ia ser rápido e tô falando um monte de coisa aqui, né? Vamos lá. Deixa eu vender todo mundo aqui e começar a escalar os jogadores, né? Então, na última rodada a gente foi num 4-4-2. A princípio, vamos voltar para um 4-3-3. Mas, depois eu falar um pouquinho de estratégia para vocês, eu acho que até dá para fazer um 3-4-3. Eu vou explicar mais para frente, tá? Então, fica aí que eu acho que tem uma estratégia legal para a rodada para vocês fazerem, tá? Vamos começar com os goleiros aqui. E eu gosto de trazer os atletas favoritos, como eu falo para vocês, né? Então, eu trouxe 3 goleiros como atletas favoritos, que são o João Ricardo, do Fortaleza, o Rafael, do São Paulo, que são os 2 principais SGs, e o Hugo, do Corinthians, tá? Por que o Hugo? Eu acho que o Corinthians tem um potencial de SG, porque é favorito. Como eu falei, o Bragantino tá muito mal fora e o Corinthians muito bem em casa, né? O Hugo é um goleiro que já fez bastante defesa desde que chegou, né? Tá com 19 defesas aí nos 4 jogos que ele fez, se eu não me engano. E uma tabela que eu sempre trago para vocês aqui é a tabela de análise de goleiros, tá? Então, a gente vê aqui, ó, cadê o Bragantino? Bragantino, média de finalização, 7,5 por jogo, tá? O Bragantino é um dos times que mais finaliza por jogo. Então, assim, tem marcado gols, por isso que se vocês olharem, ele tá mais ali para baixo na tabela, né? Não tá aqui em cima, que são os times que têm mais potencial de pontuação para goleiro, tá? Por quê? Porque eu acho que o Bragantino tende a tirar o SG do Corinthians. Mas se ele segurar o SG, a tendência é que ele estoure na pontuação, tá? Por isso que me agrada bastante. Mas eu acho que isso é mais ousado. Os que eu prefiro realmente é me focar aqui no SG de João Ricardo e Rafael, tá? E aí, eu quero fazer uma análise com vocês no Cartola FC Brasil, que é um outro site que eu gosto de trazer, que é gratuito e tal. Então, deixa eu trazer aqui para fazer essa comparação entre os dois, pelo que o adversário tem cedido, tá? Vocês vão ver que o Criciúma não é um time que cede muito ponto para goleiro. Por quê? Tira SG e não é um time que finaliza lá aquelas coisas. Então, ó, João Ricardo e Rafael. Vamos trazer aqui para vocês. Fechar. João Ricardo. Olha aqui. Primeiro que ele tá numa sequência meio ruim nos últimos jogos. Não tem pontuado muito bem, só com SG mesmo. Você pegar a média dele nos últimos 5 jogos, 3,3. Nos últimos 3, 2,33. Então não tá tão bem. E olha aqui, ó. O Criciúma cede só 1,5 pontos para os goleiros, tá? É um time que faz bastante gol, não costuma ceder muita defesa. Já o Atlético Goianiense, ó. Primeiro, o Rafael tem uma sequência melhor. Se a gente pegar a média dele de 5 nos últimos 5 jogos, 5,33 nos últimos 3. E olha aqui, ó, o Atlético Goianiense cede 3,6, quase o dobro, mais que o dobro do Criciúma. Então, nessa comparação, olhando as estatísticas, eu sempre me guio muito por isso, tá? Eu vou escolher o goleiro Rafael aqui de São Paulo, tá? Então, tirar dos favoritos, tirar dos prováveis, pra gente poder fazer o hack. Então, a gente pode colocar aqui o goleiro Santos, né, que não deve jogar. E vamos colocar aqui o Rafael no nosso banco de reservas, tá? Então, para quem não conhece o hack, eu já expliquei em outros vídeos, é para você evitar que o seu goleiro faça pontuação negativa, tá? É só você colocar um goleiro que não vai jogar e colocar seu goleiro de verdade no time titular. Vamos lá passar para a posição de zagueiro aqui. Eu acho que o nome que não tem como deixar de fora é o Arboleda, tá? Nem trouxe ele como atleta favorito, porque para mim é unanimidade, tá? Não tem conversa. Média do Arboleda em casa de 5,02 é uma média impressionante para um zagueiro, né? É muito complicado de ter um zagueiro fazendo tantos pontos assim. É aquele zagueiro limpo que não comete muita falta e desarma, vai bem na bola aérea, não tem conversa, tá? Para fechar essa zaga, eu acho que tem muita opção, tá? Tá muito em aberto essa terceira vaga, essa segunda vaga da zaga, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês o Igor Gomes, do time do Internacional, tá? Como falei para vocês, é um zagueiro que vai jogar como lateral direito. Isso aumenta muito o potencial dele, tá? Por isso que me agrada bastante essa postinha aqui no Igor Gomes, do Internacional.
A gente tem o André Ramalho, que não foi muito bem na última rodada, mas deixa eu até mostrar de novo para vocês aqui no Cartola FC Brasil. Ele é um cara que o time do Bragantino cede bastante desarme para zagueiro, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando vai carregando, eu vou falando. Aqui, ó, carregou já. Vamos lá. Cadê o André Ramalho aqui? André Ramalho. Vou filtrar pelo Félix Torres, que dá pra gente ver o quanto que o Bragantino cede, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, ó. O Léo conseguiu 3 pontos e 5 de desarme, tá? Aqui o Marlon conseguiu 5,8 de desarme. Aqui 2,1 pro Vasco com desarme. Então, é um time que cede bastante ponto. Então, SG mais ousado, mas quem quiser ter um SG do Corinthians, acho que o Félix Torres não. O André Ramalho pode ser um nome interessante, tá? E o último nome que eu não tá aparecendo aqui para vocês, que eu acho que é interessante para fechar, é o Cardona, tá? Então, eu acho que é interessante ter um SG do Fortaleza ali, né? Porque o Fortaleza, enfim, tem um SG forte para rodada, né? E aí, pessoal, eu gosto de trazer para vocês também algumas análises que a gente traz para os sócios ali no dashboard, tá? Esse dashboard é um dashboard que a gente manda lá para os sócios, que tem várias análises aí, cedido versus conquistado, mapa de scout por posição, um monte de coisa. Vou trazer só uma coisinha bem simples aqui para vocês verem como é que funciona, tá? Então, a gente tem aqui uma tabela dos times, do provável ou não, zagueiro, tudo mais. Então, zagueiros. Fortaleza aqui, a gente pega só os zagueiros do Fortaleza. Aí aqui aparece só os zagueiros prováveis. O Cardona não está provável, então a gente pode tirar os prováveis aqui. E aparece, o Cardona é o que tem melhor média dentre todos eles, 3,74. Se a gente pegar os jogos só como mandante, vamos ver. Aí o Cardona aumenta ainda mais a vantagem dele, ó, 5,32 contra 4,80 do Kusevich, 1,15 e ele tá provavelmente joga 10 mil, tá? O Cardona. Como eu mostrei para vocês aqui. Então, eu vou optar por ele, né? E aí no banco de reservas a gente coloca o Brits, tá? Porque acho que não dá pra gente colocar o Kusevich. Então, vamos já escalar nosso banco de reservas aqui. Zaga escalada, vamos tirar dos favoritos. E aqui a gente pode escalar o Brits no banco de reservas, tá? Tem uma média melhor do que o Titi. Então é isso, escalada aqui com vocês, tá? Vamos passar para a lateral, pessoal. E aí, eu trouxe alguns atletas favoritos para a rodada. E o complicado dessa rodada é que vários dos atletas favoritos não estão prováveis, tá? Se vocês olharem aqui, aparece o Cuiabano e o. Então, os quatro laterais que eu gosto muito para a rodada. A gente tem o William, do time do Cruzeiro. Tá em dúvida aqui no Cartola, tá em dúvida no Joga 10 News também, tá? Mas é um zagueiro que tem muito potencial de desarmes ali na rodada, né? É o melhor lateral do campeonato. Pode pintar o time do Atlético Mineiro, que perde bastante a posse de bola. Eu vou bancar ele, e aí a gente avalia as notícias, tá? Outro jogador que eu acho que é interessante para rodada é o Cuiabano. Eu recomendo ele para vocês, acho que é uma peça legal. O problema é que, Eduardo, mas ele tá provável. Mas tomem cuidado, porque olha aqui, ó. No Joga 10 ele tá como dúvida com o Hugo. É o que eu falei, o Botafogo enfrenta o Palmeiras, tá? É Libertadores. Criou uma rivalidade muito grande entre Botafogo e Palmeiras. Então, eu não duvidaria se o Botafogo poupasse vários jogadores contra o Juventude fora. Então, eu não vou fechar meu time com o Cuiabano, tá? Poderia fechar com o Wellington, mas aí eu estaria triplicando o São Paulo, né? Com Rafael e Arboleda. Seria uma opção viável também. O Wellington tem conquistado bastante pontos. Deixa eu mostrar para vocês aqui como o time do Atlético Goianiense não tem cedido muito ponto, para vocês verem essa análise aí, porque vale a pena triplicar? Até vale, mas se perder o SG, a média básica não vai sustentar, tá? O Wellington aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele até tem conquistado bastante pontos quando ele joga em casa, ó. 3 de média básica, 4,2, 7,9, 5,8, só que olha o Atlético Goianiense. Aqui, ó, o Bruno Pacheco, 1,6, o Piquerez, 2,7, o Ninho Capixaba, 3,3, então não tem cedido muitos pontos, tá? Aí vai um pouco da sua opção. Eu acho que poderia ser seguro até você colocar, por exemplo, uma alternativa, seria colocar o Wellington aqui na lateral e fechar essa defesa aqui, por exemplo, com o Hugo Souza do Corinthians, seria interessante, ou dobrar o Fortaleza, enfim, aí vai de vocês, tá? O que eu vou fazer é apostar no Reinaldo, tá? Vou colocar o Reinaldo aqui no meu time, tá? Que acho que é um lateral que me agrada bastante, como eu falei pra vocês. Eu acho que o Grêmio tem um potencial de SG, então o que a gente fez? Pegou os principais SGs da rodada e colocou uma dobra do São Paulo, um carinha do Fortaleza, e aí pegamos os SGs mais ousados, como do Grêmio e do Cruzeiro, e colocamos jogadores que têm média básica, Reinaldo e William. Você poderia optar também pelo Varela do Flamengo, que seria uma opção legal, como eu falei para vocês ali, e pensar em alguns outros nomes assim, tá? Eu optei por essa estratégia aqui com vocês, por enquanto meu time vai assim. E aí, pessoal, você poderia, por exemplo, para dobrar o Fortaleza, entre aspas, colocar o Vojvoda aqui, tá? Acho que o Fortaleza é bastante favorito para a rodada. Vai ter minha estratégia para a rodada aqui, vou colocar o Vojvoda. Para mim só tem 2 técnicos viáveis, só 2 técnicos, tá? Ou você vai com o Vojvoda, ou você vai com o Zubeldia, tá?
São Paulo também é bastante favorito aí para a rodada. Eu acho que é parelho, tá? São Paulo e Fortaleza. Acho que São Paulo tá um pouquinho à frente porque o Atlético Goianiense é um time muito fraco. Mas, assim, pela fase do Fortaleza, acho que também é bastante favorito. Eu não quero triplicar o São Paulo, tá? Até porque eu não sei como é que esse time vai vir escalado aí. Então, vou dobrar o Fortaleza com Cardone e Vojvoda. Dobrar o São Paulo com Rafael e Arboleda. E colocar aqui William e Reinaldo, tá? Quem não quisesse ir com o Cardona aqui, poderia colocar o Igor Gomes também, ou André Ramalho, colocar o goleiro do Fortaleza, enfim, gosto de passar a estratégia para vocês. E aí vamos passar agora para o meio de campo. Eu quero fazer uma análise bem bacana para vocês. Vocês já estão vendo aqui os atletas favoritos aí para a rodada, né? Deixa eu trazer aqui, ó. Lucas Moura, Arrascaeta, Garro, Matheus Henrique. Acho que o Matheus Pereira também é uma opção legal, mas eu gosto bastante do Matheus Henrique e Jean Lucas, tá? Então deixa eu trazer uma análise legal para vocês aqui, de meias. Eu tinha prometido, então, ó, fiquem até o final aí que eu tô fazendo várias análises bacanas e vai ter ainda de atacante, hein? Então vamos lá. De meias. O time que mais cede pontos para meia é o Criciúma, tá? 4,52 com uma recorrência alta também de pontuação e participação em gol. Infelizmente, a gente não tem um Pochettino, como eu falei para vocês. Uma aposta legal seria colocar o Iago Pikachu ali, tá? Seria uma opção bem legal para vocês fecharem aí o meio de campo de vocês, tá? Fiquem de olho que é uma aposta válida. Outro time que cede bastante ponto, Atlético Goianiense, tá? E eu venho falando para vocês, vários jogos seguidos, aquele meia central, aquele meia armador ali, o camisa 10, tem estourado de pontuação, tá? Então o Lucas Moura pode fazer essa pontuação de meia, por isso que eu acho que ele é uma unanimidade para a rodada, tem que ter no time. Mas fiquem de olho, porque o Luciano tem feito essa função também de camisa 10, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, escalação do São Paulo. Aqui, ó, Luciano tem feito essa função bem de camisa 10. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, essa regularidade aqui pelo Cartola FC Brasil. Acho que dá para ver, vai ser bem bacana. Inclusive, depois eu falar um pouquinho de capitães para vocês, tem um nome que me agrada muito para a rodada, que eu acho que é uma baita aposta, ninguém tá de olho nele para capitão, tá? Então, olha aqui, ó. Olha o que o time do Atlético Goianiense tem cedido para meio de campo nos últimos jogos. Então, Arrascaeta, 17,3. Aqui, o Pochettino, 10,6. Rafael Veiga, 11,3. Lincoln, 19,5. Olha os camisa 10 mitando, tá? Então, muito ponto ali. Eu vou colocar o Lucas Moura. Já adianto para vocês que o Luciano vai estar no meu time ali no ataque, tá? Quando a gente mostrar a tabela de atacantes, vai aparecer ali o Luciano. Aí vamos voltar ali para aquela tabela de meias, que acho que estava bem bacana de olhar o cedimento. O terceiro time que mais cede pontos para meia é o Palmeiras, tá? Então, como eu falei para vocês, o Palmeiras tem vindo um momento complicado. A gente tem que ficar de olho se o Arrascaeta vai para o jogo ou não, tá? Ele pode ser poupado. Vamos ficar de olho no Vene Casagrande, ele tem sempre a escalação do Flamengo. Se ele não for para o jogo, a tendência é que o De La Cruz volte, tá? Então, acho que vale fazer uma aposta do De La Cruz, porque ele deve ocupar essa função da Arrascaeta. E quando ele joga nessa função, ele também estoura. O Palmeiras cedendo muito ponto. Então, Arrasca muito forte para a rodada, como eu falei. O Palmeiras fora de casa não tá tendo um bom desempenho aí, tá? Então, Lucas Moura e Arrascaeta. E acho que essa terceira vaga, pessoal, tá um pouquinho mais em aberto. Então, depois o time que mais cede seria o Grêmio, mas não dá para confiar muito no que abaixo, que é um jogo de poucos gols. Depois viria o Atlético Mineiro, tá? Com uma recorrência grande. Então, o mais seguro para vocês seria fechar com o Matheus Pereira, tá? Que é um cara muito bom de cartola e tudo mais, craque do Cruzeiro, camisa 10 do time, jogando muita bola mesmo, tá? Depois a gente tem o Vitória cedendo bastante, então pensar no Jean Lucas, por isso que eu trouxe ali os favoritos, vocês veem que é os times que mais cedem. Eu me apoio muito nessa estatística, porque acho que ajuda bastante, tá? E a gente teria outras peças, tá? Um destaque importante para vocês só é, por exemplo, o Bragantino, muita gente tem pensado no Garro. Eu acho que é uma peça legal, ele tem gerado bastante média básica, mas o time do Bragantino não cede tanto ponto assim para meia, tá? Então, só ficar de olho nisso daí. Para fechar esse meio de campo, pessoal, eu vou fazer essa apostinha no Matheus Henrique, tá? Ele gerou muita média básica nos jogos que ele jogou aqui, ó. 11,5 e 4,8 quando ele jogou em casa. Jogo clássico, costuma ser um jogo pegado, com muito desarme, então vou fazer essa aposta mais ousada, tá? Mas quem quisesse na segurança poderia colocar o Matheus Henrique ou até o Pikachu. E como eu falei para vocês, acho que o 3-4-3 é bem válido para essa rodada, tá? Como? Você pode colocar aqui. Vamos supor que, por exemplo, William, Reinaldo e Cuiabano não se confirmem, não vão para o jogo. A gente tem essa notícia que eles não vão jogar. Você ficaria só com o Wellington de seguro. O que você pode fazer? Colocar, por exemplo, o Cardona, o Arboleda e colocar o Igor Gomes, do Inter, que vai jogar como lateral direito. Então, você teria 2 zagueiros, um lateral direito, e você poderia colocar 4 meias, que é uma posição que tem rendido bastante. Eu tô bastante em dúvida em fazer isso, tô até pensando em fazer isso, tá? Vamos ver, eu vou atualizar amanhã no Instagram, tá? Se eu fizesse isso, provavelmente eu viria com o Lucas Moura, Arrascaeta, uma pecinha do Cruzeiro, ou o Matheus Henrique, ou o Matheus Pereira, e o Pikachu, tá? Seria minha apostinha aqui para fechar essa vaga do ataque, essa vaga do meio de campo, tá? Mas é isso. E finalmente vamos para os atletas favoritos do ataque. E eu vou mostrar de novo essa tabelinha de atacantes para vocês, tem ajudado bastante. Mas só não se esqueçam de deixar o like, tá? Então,
Aqui a gente tem as principais peças aí, tá? Pedro, Caleri, Luciano, Kaiser e Giovani. Eu vou explicar por quê com a tabelinha de atacante, tá? Já vou começar falando do Luciano, como eu falei pra vocês. O time do Atlético Goianiense tem tomado muitos gols nessa posição e o Luciano tá voando baixo quando joga em casa, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui na tabela. Vamos lá. Análise de atacantes aqui. E a gente traz probabilidade de participar de gol. A gente traz aqui para vocês média cedida pelo adversário. A gente traz a média do jogador, média básica que o jogador tem conquistado. É uma tabela bem completa que a gente traz para o sócio. Então, por exemplo, para os sócios a gente manda aquela tabela que a gente tem de meias. A gente manda para atacantes, para laterais, para zagueiros, tudo mais. Essa tabela que eu estou mostrando para atacantes também tem para todas as posições, é bem bacana, tá? Então vamos lá. O jogador que tem mais probabilidade de participar de gol é o Pedro, tá? Com 55%, seguido pelo Caleri, tá? Infelizmente, a gente não tem certeza se o Caleri vai pro jogo ou não, tá? Ele tá em dúvida aqui. No cartão ele tá como provável, mas no jogador ele tá como dúvida. Então eu não vou escalar o Caleri no meu time, não vou fazer a dobra. Quem quiser dobrar, acho que é válido, tá? Colocar Caleri e Luciano, não acho que é loucura, não. Os dois têm probabilidade alta de participar de gol. Outro cara que tá com probabilidade alta de participar de gol, se vocês olharem aqui, é o Pedro, o maior, inclusive, tá? Por quê? A média do Pedro em casa é muito boa, tá? 10,86, média básica boa também, e o Palmeiras tem cedido, tá? Bastante ponto. Então, minha segunda vaga aqui do ataque vai pro Pedro Queixado, então vamos com o Luciano e Pedro. E a gente fica com uma terceira vaga em aberto, tá? Se vocês olharem aqui na tabela, o time que mais cede ponto aqui para atacante de todos esses daqui é o Atlético Goianiense, então por isso que eu trouxe uma peça do São Paulo. O segundo time que mais cede é o time do Bragantino, tá? Então não tem cedido muitos pontos para meia, mas tem cedido muitos pontos para atacante, tá? O Giovani do Corinthians não tem aparecido com uma média, com a probabilidade de participar de gol tão alta assim, tá? Mas eu acho que é uma aposta válida para a rodada, tá? Colocar o Giovani aqui nessa última vaga do ataque. O problema de colocar o Giovani é que ele não tem reserva, tá? Então, por exemplo, uma reserva possível seria colocar o Cão Elias ali no banco, alguma coisa assim. Não tem, mas ó, tem cedido muito ponto e ele tem gerado bastante média básica. O último jogo, se eu não me engano, ele fez 9 pontos só de média básica. Por isso que eu trouxe ele nos favoritos, acho que é um atleta legal, pelo time do Bragantino tem cedido, e para tentar buscar esse gol do Corinthians, acho que o Corinthians é favorito jogando em casa, tá? Mas eu acho que a terceira vaga desse ataque tem que ficar com uma pecinha do Fortaleza, tá? O time do Criciúma cede bastante pontos para atacante, toma bastante gol, tá? O Kaiser é um cara mais de gol, né? Você vê que a probabilidade de participar de gol dele é um pouquinho mais alta do que o Breno Lopes. O Breno Lopes é um cara mais seguro, com mais média básica, tá? Eu vi que muita gente está escalando o Breno Lopes, então eu vou fazer uma apostinha e vou bancar o Imperador, tá? O Renato Kaiser aqui no meu time. Então, no meu time no ataque vai ficar com o Luciano, Renato Kaiser e Pedro, tá, pessoal? Esse será o nosso time. E aqui vocês podem ver algumas outras posições, vou deixar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhadinha nos nomes. Então tem o Ener Valencia, que é uma opção legal para rodada. A gente tem o Veguete também trazendo aqui, ó, 46%, e o Ener Valencia 45%, os dois estão muito bem. Tem o Igor Jesus, tem o Lucas Barbosa, aqui tem os alternativos, vocês podem dar uma olhadinha aqui rápida. Tá bem bacana esse material, tá? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E agora, antes de a gente finalizar aqui, escalar o nosso capitão e finalizar o nosso banco de reservas, lembrar de novo, eu sei que é chato, mas é muito importante porque esses vídeos que eu posto em horários aleatórios, o YouTube não recomenda tanto assim. Então dá aquela moral, like no vídeo aí, se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, tá? Para fechar o nosso time, capitão, tá? Então, poderia ser o Pedro, poderia ser o Arrascaeta, mas eu quero realmente escalar uma peça do São Paulo. Vocês viram aí as Atlético muito mal, tomando muitos gols, então a peça do São Paulo é muito válida. Como falei para vocês, o time do Atlético tem sido muito ponto para esse meia, para esse cara mais articulador que vem de trás. Então, mesmo que eu dobre aqui com o Caleri e o Luciano, eu não colocaria o Caleri de capitão, tá? Eu prefiro mais o Luciano ou o Lucas Moura. Entre os dois, como o Lucas Moura tá em dúvida aí, eu vou optar pelo Luciano, que inclusive tem tirado bastante média básica e tem feito realmente essa função de camisa 10, né? O Lucas Moura tem caído um pouquinho mais pra ponta. Mas é isso. Por enquanto, esse é meu capitão aí pra rodada, tá? Por isso que eu escolhi ele. Mas como eu falei, Lucas Moura seria uma peça boa, Pedro Arrascaeta também. Até o Kaiser seria uma peça legal aí pra rodada, tá? Pra fechar, vamos escalar nosso banco de reservas, vamos tirar os favoritos aqui, né? Então, um reserva bom aqui pode ser o Hugo do Corinthians, que eu falei. Piton do Vasco, que eu comentei pra vocês, é uma peça legal. A gente tem o Igor Vinícius aqui, né? Que é uma peça legal. Eu acho que eu vou com o Bruno Pacheco, tá? Acho que o Bruno Pacheco é uma peça legal do Fortaleza, é interessante para a rodada, tá? Bruno Pacheco. No meio de campo, reserva para o Matheus Henrique, a gente pode ir com o Jean Lucas, que eu comentei com vocês, mas poderia ser também o Pikachu, tá? Que é uma peça legal aí para a rodada que a gente tem para escalar. Cadê? O Pikachu tá por aqui, é Pikachu, ó. É uma peça legal. Mas por enquanto, como eu coloquei como atleta favorito, eu vou colocar o Jean Lucas aqui no nosso time reserva, tá? E no ataque de reserva para o Kaiser, a gente tem o Romero, tem o
Cauê Elias, tem o Giovani. Vamos colocar o Giovani, que eu até falei que poderia ser uma aposta legal para o time titular, tá? Então, time finalizado. Esses vídeos aqui eu faço mais completo, já que não tem a live. Não se esqueçam, caixinha de perguntas lá no Instagram, mandem suas dúvidas lá, tá? E deixem nos comentários também suas dúvidas. É isso, até a próxima. Falou!